Terceira temporada? Quem é você? O que você fez com Discovery? Tá ficando bom? É sério isso? Salve Telatrekkers, tudo bem com vocês? Eu sou o Heitor Teixeira, administrador do grupo Star Trek Baixada Santista, e tô aqui hoje para falar com vocês uma análise mais ou menos rápida do quarto episódio da terceira temporada dessa série Discovery. No episódio Não Se Esqueça de Mim. E com esse título, parece até que é a franquia dizendo para a audiência: por favor, não se esqueçam do quanto eu já fui boa. Eu ainda sou relevante. A cada novo episódio que tem acontecido nessa temporada, eu tenho tido um motivo para ter uma pontinha a mais de esperança. Trekker de longa data tem lá suas expectativas. E eles estavam fazendo algumas coisas tão fora do material, como ele foi proposto ao longo de todas essas décadas, que sempre ficava aquela coisinha no fundo da mente, te tirando de prestar atenção no que estava sendo entregue. Mas aqui, até agora pelo menos, a experiência tem sido bastante positiva. Eu vou dar uma recapitulada cheia de spoilers para a gente poder conversar a respeito das formas como eu me senti assistindo esse episódio. Se você é uma das pessoas que acompanham os meus vídeos e ainda não se inscreveu, considere fazer isso para a gente poder seguir junto aí, sempre vendo as coisas novas. O canal na tela está sempre se reinventando, tem um bocado de coisa que eu estou pretendendo, programando trazer. Então não quero que vocês percam, quero que vocês tenham a oportunidade de acompanhar isso também. Então, se você puder dar uma força para o canal, inscreva-se agora mesmo. E já mergulhando no assunto principal, a gente começa o episódio com o Dr. Culber, que vai ali transmitindo para a gente, através de uma espécie de relatório, o que está acontecendo nessa espécie de estresse pós-traumático que a tripulação está passando. A cena não é apressada, eles dão um tempo das coisas serem mostradas ali, terem um peso, como se de fato a gente estivesse vendo as consequências do que aconteceu lá nos episódios passados e tal. Essa personagem nova que entrou, a Adira, deixa claro para todo mundo, quando ela está sendo inclusive examinada, que ela está passando por uma amnésia que dura aí mais ou menos um ano, de eventos que aconteceram, e a partir dali ela acabou descobrindo que estava com um simbionte, não sabe exatamente quais foram as circunstâncias nas quais esse simbionte foi parar dentro do organismo dela. E o que acaba ficando como sendo meio que um objetivo principal agora é ajudar ela a justamente reaver essas memórias, porque se ela de fato teve o tal do Senatal, que tenha sido esse membro da federação, um membro da frota mais especificamente, que muito possivelmente era um trio, dentro dela, com essas coisas lá dentro, ela precisa arranjar um jeito de se lembrar para ajudar a tripulação agora a ter uma pista do que eles devem fazer. E a pergunta que me deixa no ar é mais ou menos a seguinte: é dito que ela tem 16 anos, e se há um ano atrás ela estava com amnésia, isso me deixa um pouco intrigado de como é que ela justamente foi conseguir um posto ali na Força de Defesa da Terra Unida. Eles deixam pessoas tão jovens participarem dali, ela conseguiu estar lá por causa da genialidade dela. O que exatamente aconteceu? Com uma ajudinha do Stamets e o seu motor de esporos, a gente vai lá e dá literalmente um pulinho em trio, e as primeiras conversas, os primeiros papos ali, quando eles são recebidos, parecem bastante otimistas, uma coisa boa, uma troca agradável. E enquanto os preparativos para a descida estão sendo feitos, o Stamets acaba batendo um papo com o Saru, uma coisa que meio que já era esperada. O Saru está preocupado ali que, de repente, a tripulação não fique presa nesse negócio de só o Stamets conseguir operar um motor de esporos, levar o pessoal de um lado para o outro, dentro das circunstâncias que eles estão vivendo agora. Então, o Stamets tenta colocar ali que, de repente, vai ser complicado porque não tem ninguém que tenha exatamente as características dele e tal. E o Saru lembra a ele que eles estão com 900 e poucos anos de vantagem tecnológica que podem ajudar alguma pesquisa que tenha sido feita, algum desenvolvimento, a chegar aí numa conclusão de qual a melhor forma de substituir ele enquanto navegador do Spore Drive. A Tilly tenta dar uma força, tenta dar uma luz ali do que ela acha que pode ajudar, mesmo que ainda sejam pesquisas incompletas, mas o Stamets nesse momento parece ter revertido para aquele velho babaca que ele estava sendo justamente nos primeiros episódios da primeira temporada. Nesse momento eu vou dizer que eu fiquei um pouco preocupado. E, na verdade, ao longo do episódio, um monte de gente vai agindo que nem babaca. E aí, então, o Culber pede a Michael para descer junto com a Adira, escoltar ela lá até o pessoal do planeta, que em teoria vai ajudá-la. E eu achei isso um grande erro dentro das escolhas, por causa daquilo que a gente já vem falando a respeito do tal
protagonismo exacerbado da Michael. Ela, por mais que tenha ficado aí um ano nesse futuro sozinha, o próprio Colbert já passou um tempo, inclusive que estava meio que, entre aspas, morto. Então eles teriam uma perspectiva diferente do resto da galera, uma forma talvez até mais próxima de entender aquela coisa única que a personagem da Adira está passando. Mas de qualquer forma, o Colbert descer com ela, do ponto de vista médico, faria muito mais sentido. Você estaria trabalhando melhor um personagem que tem pelo menos um cargo de grande importância dentro da tripulação, merece ser elevado a um status maior, mas de novo a gente acaba tendo uma desculpa meio que esfarrapada para colocar a Michael indo. Ela podia bem ter ficado na nave ajudando o Saru a cuidar justamente dessas coisas do pessoal que está com a moral baixa, de repente não está conseguindo se integrar da melhor forma ali, fazendo, sabe, tipo, coisas de primeiro oficial. E mesmo tendo feito essa reclamação agorinha, eu vou dizer que até esse ponto do episódio eu estava gostando bastante do que estava vendo, estava curtindo o ritmo, o desenvolvimento, a forma como as coisas estavam sendo apresentadas. E o próprio Colbert está brilhando um pouco mais, tendo uma atitude mais presente. Eu estava achando aquilo ótimo. Já lá embaixo, na superfície, é na primeira conversa que as duas têm, tanto a Michael quanto a Adira, quando eles chegam para conversar com aquilo que funciona ali meio que como os monges trios que tomam conta dos simbiontes, é nessa conversa que a gente vê sendo mais ou menos, pela primeira vez, sendo cutucada a tal ideia da sexualidade da Adira, quando ela faz uma cara assim meio de ela, por causa da forma como tem esse tratamento que é usado em relação a ela, mas por enquanto a gente ainda não recebeu uma forma melhor do que esse tratamento feminino para poder usar com a personagem. E como assim humana? E quando é dito que nesses últimos 2000 anos não se tem nenhum registro de uma união bem feita entre um não trio e um simbionte, eles não devem, obviamente, estar falando sobre lares temporários ou sobre carregar de forma emergencial o simbionte de um lado para o outro, até porque a gente já tinha visto, por exemplo, o Riker acabar servindo como um hospedeiro temporário. E aqui eu senti que eles perderam a oportunidade de tratar a respeito das diferentes formas visuais dos trios que foram apresentados já. Porque eles podiam ter colocado alguma coisa do tipo, tirando os fulanos, como se fosse uma espécie de um sistema solar vizinho ou alguma coisa do gênero. Eles nunca conseguiram fazer uma união bem feita onde sobrevivesse o hospedeiro e o simbionte. Eles podiam ter falado alguma coisa assim para justificar essa diferença, que de repente aquela pessoa era considerada um trio por uma proximidade muito grande com a cultura, como se eles tivessem sido adotados ali de alguma forma e tal. Mas de qualquer forma, a forma como eles escolheram contar essa história, o que eles resolveram plantar aqui, acabou fazendo mais sentido realmente nem tocar nesse assunto. E enquanto eu estava assistindo, eu ficava remoendo a ideia de que, caramba, eles deveriam de repente ter passado essas informações na comunicação não presencial ainda, quando eles estavam ou pelo view screen, ou de repente alguma mensagem de texto, passar um zap, sei lá eu, mas explicar direitinho o que estava acontecendo. Porque esse tipo de coisa, para uma cultura desse tipo, quando você chega e passar esse tipo de informação ali na lata, na cara deles, eu tinha a impressão de que realmente ia fazer com que alguns ânimos ficassem mais acesos e tudo o que acontece depois meio que já era de se esperar. Afinal, eles têm um jeito muito específico de lidar com esse assunto. Esses trios se mostram bastante cabeça dura, principalmente para uma espécie tão evoluída que tem tanto tempo de existência e que tem contato com seres que têm múltiplas vidas nas suas memórias. Eles deveriam ter evoluído socialmente de outras formas. E não é a primeira vez que a gente vê os trios tendo esse jeito mais turrão e ranzinza de lidar com certas coisas que vão contra a, vou chamar de religião deles. Por exemplo, em Deep Space Nine a gente já tinha visto a Dax, ou o simbionte Dax, reencontrando um outro hospedeiro com outro simbionte, que eles tinham tido uma ligação numa vida passada lá. Como eles proíbem o re-relacionamento, então meio que fica aquele tabu de você não deve interagir com uma pessoa que já foi um amor do seu passado e tal. Foi inclusive essa uma das primeiras oportunidades que a franquia teve de explorar ali um beijo homossexual entre duas mulheres, mas eles realmente tinham essa intenção de mostrar que existia um amor ali que ia além da carne, não tinha nada a ver com o fato de repente, você estar usando duas mulheres, podiam ser quaisquer combinações ali, e ainda a história teria o mesmo peso, porque o amor era verdadeiro no nível mais da ligação emocional, de coisas e histórias passadas que elas desenvolveram através da história delas juntas, ou juntos, ou junto às. E é claro que dentro dessa conversa toda vai acabar rolando
pela falta de entender, de gostar do que está acontecendo, uma perseguição. Perseguição essa que começa só no nível verbal, mas é óbvio que ela acaba descambando para alguns sopapos, né? Pelo menos um dos trios ali ainda consegue perceber que eles precisam começar a ter algumas mudanças de comportamento, formas de ver a vida, e isso daí talvez possa salvar até o futuro deles, cuidar de uma série de problemas que eles estão passando nesse momento, e isso daí é o que vem a ajudar. De volta na Discovery, o Saru tá lá preocupadão com a saúde mental do pessoal, e saúde mental talvez seja justamente o mote principal do episódio como um todo. Ele acaba pedindo sugestões para o computador de coisas que ele pode fazer para ajudar a uma integração melhor, um levantar a moral da galera. E é aí que a esfera que tinha sido adquirida na temporada passada, com toda aquela informação e conhecimento, justamente o motivo pelos quais eles saltaram para o futuro, para poder esconder essas informações lá do controle, é que dá o primeiro ar da graça. A voz do computador muda, o jeitão de tratar as coisas mudam, mesmo de forma sutil, a gente vê que tem coisa ali. E ao perceber que tem alguma coisa diferente, o Saru pede para o computador realizar um diagnóstico nível 10. E eu, muito honestamente, não lembro de um diagnóstico sendo feito num nível tão alto antes. Será que a gente está um tantinho mais perto de Calypso? Aquele episódio dos Short Tracks que mostra que a Discovery estava naquele momento com uma inteligência artificial tomando conta dela? O capitão decide sim dar ouvidos aí à voz do computador, às sugestões que são entregues a ele, e é nessa parte que a gente vê que eles fazem a tal cena com a mesona lá e o banquete, o pessoal vem se reunir para conversar, e essa cena para mim foi uma mescla de emoções. Eu adorei ver esse pessoal tendo uma nova situação de destaque ali, você colocar eles em voga dentro da história, você colocar o foco neles literalmente e deixar passar aquele negócio de colocar o Saru se estabelecendo no topo da cadeia de comando, agora interagindo com a sua tripulação do ponto de vista de um capitão, o que é importantíssimo, mas você vê que eles dão peso para aquelas coisas que estão acontecendo do ponto de vista de não simplesmente cutucar uma vez, fazer um comentário único ao longo do episódio. É uma coisa que está presente na trama como estamos resolvendo isso aqui hoje, vamos dar tempo ao tempo. Porém, a condução, da forma como as falas acabaram acontecendo, o clima, o ritmo, talvez a direção, todo o esquema do como a situação de descambar para algo que deveria ser uma conversa mais amigável, para algo que de repente estava sendo muito mais espinhoso, me pareceu que a situação foi um pouco mal aproveitada. A Jojo, por exemplo, que estava achando tudo muito engraçado e com os comentários dela, eu acho que ela podia ter ficado de fora, de repente ela podia nem estar ali. Porque no fim, a gracinha dela diminuiu o momento. De qualquer forma, essa cena está intercalada com as cenas da Michael e a Adira lá no planeta, e quando a gente volta para cá, a gente vê que a cena simplesmente não acabou ali. A gente vê que está rolando um algo entre essa tripulação, onde eles de repente estão tentando fazer uma brincadeira ali, com os poemas japoneses de haiku, onde tem uma certa cadência na rima e tal. E a gente vê inclusive a Ozekun tentando dar uma forcinha para Detmer, para ver se ela se anima, se ela participa. E que desastre, né? Ela parece que tá zoadinha mesmo. A forma como ela descamba para falar certas coisas ali e apontar certas coisas na cara do Stamets, apesar dela talvez ter sim, pessoalmente, muitos motivos para aquilo, a gente saber que ela não tá bem, isso daí já tá sendo colocado direitinho desde episódios passados, não é uma coisa que nasceu do nada, mas ficou uma sensação ali, uma situação super incômoda, deve ter sido super desgastante para todos os envolvidos, super decepcionante para o próprio Saru. E quem ali tá visivelmente se divertindo é a Jojo. Eu realmente acho que podiam ter economizado a presença dela aqui nessa cena. A Adira tá lá boiando naquele líquido que faz a conexão com os simbiontes, tá com aquele olho branco, né? Quando ela começa a ter as convulsões dela, e é justamente na hora em que eles são interrompidos. E quem é que tem que ir lá buscar ela? Acertou, miserável! A Michael! Agora, como assim? Me explica aí, que papo é esse de ir atrás dela? A mina sumiu na piscininha? E é nessas que a gente vai visitar o mundo invertido. E a Burnham diz pra Adira deixar os nylonzinho colorido encostar nela, que vai dar tudo certo, minha filha. Mas eu confesso que a sequência do flashback tá vendo bem. Tinha uma certa poesia, um ritmo ali. E é nessas que a gente vê o personagem Grey entrando e fazendo parte da situação ali, mas como uma memória. É aqui que a gente descobre que tanto a Adira quanto o Grey estavam numa nave, numa situação onde, quando de repente um acidente acontece, todo aquele amor que elas estavam demonstrando na cena ali acaba sendo interrompido
Gray tinha recebido o simbionte, provavelmente não fazia muito tempo, não sei se eles deixaram claro se todas as conexões ali já tinham se estabelecido, mas é nesse momento em que a gente descobre que com o ferimento, o simbionte automaticamente vai estar correndo perigo de vida, e aí nessa escolha, ou falta de escolha, a Adira acaba, para não perder inclusive as memórias do seu amado, permitindo que o simbionte seja colocado nela. Eu achei que as coisas foram feitas de uma forma um pouco apressada, mas dá para entender que realmente era uma situação onde pouca coisa tinha, pouco tempo tinha para se degustar, deglutir o que está acontecendo e chegar numa melhor conclusão. Com esse lance da gente estar ali vivenciando tecnologias do século 32, fica essa pergunta de, mas eu já vi outros personagens sofrendo coisas muito mais graves e se safarem. Por que eles não conseguiram cuidar do Gray ali naquele momento, quando tinha sido transpassado por alguma coisa que voou, algum objeto que voou na cena do impacto? Então, aquilo meio que me deixou pensando que talvez tenha sido só pela circunstância, pela forma como daria para cuidar sim, mas não no tempo que a gente tem, inclusive pelo fato de ter aqui envolvido um simbionte e talvez essa conexão não tivesse 100% estabelecida, então por isso você tem alguns agravantes ali. Ao longo dessa cena, a Burnham acaba ficando ali perifericamente como um espectador meio intruso. A coisa vai acontecendo de forma bacana, a gente vai vendo as outras personalidades que estão dentro do simbionte, que a Adira acaba interagindo. Eu realmente achei uma cena muito tocante, muito bacana. E a gente chega a ter até um vislumbre aí de pelo menos um uniforme mais futurista, mais perto do tempo desse século que a gente foi visitar agora do que os que a gente já conhecia e inclusive uma ligação com a série do Picard. E é aqui que a gente vê de fato a Adira sendo recebida pelo simbionte tal. Por favor, diga seus nomes. Caixa tal, Jorval tal, Madela tal, Car tal, Senna tal, Gray tal, Adira tal. Ela realmente está se achando a tal. Tudo esquecido, nenhum mal feito, tudo são flores e uma esperancinha, semente para o futuro. Eles dizem que vão deixar a Adira aí. Sabem que por mais que aquilo tenha acontecido numa circunstância onde eles queriam ajudar ela a de repente até ficar e ajudar com coisas no próprio planeta Trill, mas eles permitem que ela vá ajudar o pessoal da Discovery, porque né, ela entrou para a tripulação para poder engrossar os personagens da série. E quem sabe em breve, quando houver uma nova federação, talvez Trill venha a fazer novamente parte dela. É claro que nesse momento ainda não dá para ter certeza, mas essa personagem da Adira ficou meio como se fosse talvez aí uma personagem meio com cara de 7 de 9, que entra para mudar a mecânica da série. Agora com ela sendo uma outsider, um agente externo, que tem características tão específicas, pode ser usado sim para mudar uma série de pequenas coisinhas dentro das tramas, ou dar pistas, ou resolver coisas que talvez a própria tripulação da Discovery por conta própria não conseguisse. E fica para mim aquela sensação de que talvez eles estejam indo por um caminho mais ou menos como o Dr. Martin Stein, da DC Comics, que é um cientista que tem a mente ligada com o super-herói Tempestade. Pois bem, e lembra lá da tal jantinha do Saru? Alguns personagens, o Stamets e a Tilly, acabam voltando para colocar alguns pingos nos is, mas de uma forma fofinha. Ter alguns problemas sendo resolvidos com amor, compreensão, boa vontade e carinho é o que muitos fãs, inclusive eu, estávamos esperando. E não me entenda mal, por mais que eu esteja adorando ver essas coisas na tela, fica claro que lá dentre os roteiristas eles tiveram alguma reunião para poder justificar que de fato eles iam pegar o timão da temporada e girar ele 180 graus. É uma guinada brusca, mas bem-vinda. A Detmer finalmente admite que está precisando de ajuda. Então, bora lá para uma sessão de cineminha no hangar. E todo aquele esforço do Saru finalmente tem um pagamento aqui. E para minha surpresa, eu achei que eles fossem ficar cozinhando em banho-maria esse negócio da esfera, que de repente se manifestou ali, mas o Saru, que não é nem bobo nem nada, notou e inclusive está tecendo as suas próprias teorias de que isso não tenha necessariamente vindo para assombrá-los, que isso pode ser uma coisa natural e boa, que a esfera, uma vez que tenha sido ajudada, agora está pensando em cuidar da tripulação para retribuir o favor. Ufa! A Adira entrega para Burnham as coordenadas do local para onde eles têm que ir, para ter a próxima pista. E lembra do tal Dr. Martin Stein que eu estava comentando? Pois é, talvez na verdade a coisa esteja um pouco mais para Caprica Six do Battlestar Galactica. Eu sei que eu já disse isso, mas vou dizer de novo feliz.
A terceira temporada de Discovery tá outra série. Esse foi mais um bom episódio com alma e coração, com um desenrolar bacana, com tudo acontecendo de um jeito muito maneiro. Isso foi incrível. Eu achei uma narrativa bastante agradável. Tem lá uma ou outra coisa que a gente acaba implicando, mas sabe como é, né? A gente quer o bem daqueles que a gente ama. E eu amo Star Trek. Eu vi aqui eles darem uma revisitada em conceitos de uma forma que eu acho que acrescentou para a série. Mas principalmente, eu reconheci Jornada nas Estrelas aqui. No desenvolvimento, na direção, na forma como tudo foi levado. Eu realmente espero que outras pessoas consigam vencer o ranço de maus gostos que Discovery deixou nas nossas bocas nas temporadas passadas. E principalmente torço para que esses meus elogios nessa temporada não sejam jogados no chão e que depois eu não olhe e diga, caramba, tudo aquilo que estava sendo tão bem construído foi jogado na lama. Se você chegou até aqui, deixe um like ou um dislike se você não curtiu as coisas que ouviu ou se você discorda de mim. Aproveita e me explica o porquê que você concorda ou discorda deixando o seu comentário. Se puder compartilhar, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar de algumas das coisas que foram ditas aqui. Dessa forma você vai estar ajudando bastante e eu fico muito grato. O plano é lançar outros episódios do Tela Trekker, mesmo sem esperar por novos episódios de Discovery, escolhendo alguns assuntos dentro da própria temporada de Discovery ou de outras coisas da franquia e comentar essas coisas de forma solta. Lembrando que agora eu também estou com um espaço para falar de Star Wars, então logo logo deve estar vindo coisa nova por aí. E quando você for se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos lançamentos dos meus mais recentes vídeos. Dá uma olhada nos vídeos que estão na sua tela e escolha um para seguir curtindo o conteúdo do canal. Um forte abraço e até mais!